Fala galera, eu sou o Jogador Insone e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Warframe. No vídeo anterior, fiz uma introdução sobre o Warframe, explicando exatamente o que ele é, como funciona a sua monetização e algumas dicas importantes para você já começar a jogar sem ficar perdido ou ficar sem ter o que fazer. Neste mesmo vídeo, mencionei brevemente sobre os módulos da Orbital, sua base de operações e seu lugar seguro entre missões. No vídeo de hoje, explicarei de forma mais aprofundada o que são esses módulos, suas localizações na sua orbital e quais suas reais funções, para que você saiba exatamente onde ir, o que fazer e como tirar o máximo de proveito dessas ferramentas que são imprescindíveis para o seu avanço no game. Vamos lá! O básico. A Orbital. Esta nave é a sua base de operações antes de entrar em qualquer missão. É na Orbital que você terá acesso a todas as maiores funções do Warframe. Porém, antes de listarmos e explicarmos melhor sobre cada uma delas, vale ressaltar que caso você não tenha acesso a alguns desses módulos, não se preocupe. Algumas dessas partes são liberadas após a conclusão de terminais que liberam o caminho para outros planetas ou de alguma jornada posterior. Vamos agora aos módulos da nave. Mapa Estelar, ou Star Chart. É no mapa estelar que você acessará as missões e destinos quando bem entender. No início, todas as missões e o acesso a outros planetas estarão bloqueados. Você necessitará concluir as missões piscando em azul para poder liberar as próximas, assim abrindo o caminho para as missões seguintes. Você saberá qual tipo de missão um determinado ponto se refere, ao colocar o cursor em cima do mesmo. Ao mesmo tempo, você saberá se tem outras pessoas jogando essa mesma missão, times abertos, e o nível dos inimigos. Este nível serve mais como indicador de dificuldade da missão, e quanto mais se avança no mapa estelar, missões com inimigos de níveis maiores estarão disponíveis, exigindo melhores configurações de mods dos jogadores ao longo do seu progresso. Antes de acessá-lo, esse terminal mostrará se existe algum evento acontecendo em Warframe para que você possa participar, alguns desafios ativos da Nightwave e os ciclos de cada mundo aberto. Sindicatos. Os sindicatos são organizações às quais você pode se filiar prestando juramento, podendo trocar a hora que quiser. Cada sindicato vai solicitar um número de missões e o pagamento por elas é uma moeda específica de sindicatos chamada reputação. Todo sindicato possui níveis e, ao juntar a quantidade estipulada de reputação, você pode pagar os itens e ou valores solicitados por cada um, para subir seu nível com o respectivo sindicato e repetir o processo, dessa vez necessitando de mais reputação para subir ao próximo level. Sindicatos não estão somente presentes neste menu, mas também em áreas de mundo aberto. A vantagem de se subir um nível com um sindicato é a possibilidade de comprar itens exclusivos de cada um deles. Em alguns casos, mods de Warframes específicos, armas, entre outros itens e materiais. Muitos desses itens possuem um valor para outros jogadores, podendo ser uma das suas fontes de platina. Apesar de, para quem está iniciando no game, os sindicatos serem algo pouca coisa mais avançada, decidi explicar de forma breve pelo fato de existir uma forma de acessá-los diretamente pela sua orbital. Logo, julguei ser importante já explicar, justamente por não ser um conceito que demande muita explicação e que poderá ser explicado melhor mais adiante. Conclave. É neste menu que você acessará o multiplayer PVP contra outros jogadores do Warframe. Não é algo que a maioria da comunidade jogue, mas é importante explicar o que é, pelo menos. Codex. É no Codex que se tem acesso às jornadas, que são as quests de Warframe. Maiores informações sobre o universo do game, lore sobre determinados Warframes, informações sobre funções básicas do jogo e explicações sobre os tipos de missões que o jogo contém. Apesar de aparentar ser a única coisa necessária para se aprender a jogar, o Codex falha em apresentar melhores detalhes e explicações de missões e ou conceitos que foram introduzidos ao longo dos anos. Sendo assim, um tanto defasado em termos de informações e seu uso é pouco prático. Não se preocupe, pois os conceitos serão tratados de forma mais clara e aprofundada ao longo dos nossos vídeos. Mercado.
No mercado você pode encontrar diversos itens cosméticos, espaços para guardar warframes completos já fabricados, entre outras coisas. É nesse mesmo mercado que você poderá comprar diagramas de armas e warframes para fabricar em sua forja. Por mais que o valor em platina seja o que você vê inicialmente, ao clicar em cima do item, verá o valor do diagrama do mesmo que pode ser comprado usando créditos, que são uma moeda que se adquire no próprio jogo, sendo dropada por inimigos e como recompensa de missões, inclusive podendo ser farmado mais à frente no game. Apesar disso, nem todas as armas, itens e warframes que aparecem no mercado são adquiridos nele. Em alguns casos, seria necessário concluir certa jornada, matar certos inimigos ou chefes, ou concluir eventos para adquirir. Alguns equipamentos são comprados por créditos apenas no dojo do seu clã. Nightwave. A Nightwave é um tipo de rádio pirata do espaço. Ao acessá-la, poderá ver algo parecido com um passe de batalha de outros jogos gratuitos. Porém, esse passe não possui nenhum tipo de escalão, apenas para pagantes com dinheiro real. A Nightwave possui desafios que, ao completá-los, você recebe uma quantidade de pontos e, ao juntar 10.000 pontos, você avança um nível. A cada nível, uma recompensa diferente que pode ir de itens que o ajudarão muito em sua jornada, como itens cosméticos e créditos que só podem ser gastos na loja da Nightwave. Uma vez dentro da loja, você poderá comprar itens que mudam uma vez por semana, tirando alguns poucos que são fixos. Dentre esses itens, você poderá encontrar um Warframe, mods e itens essenciais para Warframes e armas. Alguns desses itens só podem ser adquiridos pela Nightwave. Os desafios da Nightwave renovam uma vez por semana, divididos entre desafios semanais, que valem em média 7.000 pontos, e diários, que valem menos, porém são muito mais fáceis de se concluir. No seu caso, pelo fato de estar iniciando no jogo, alguns desafios não estarão disponíveis a você pelo simples fato de estarem ligados a áreas avançadas do jogo que são desbloqueados por jornadas. Após a conclusão das jornadas respectivas, os desafios em questão serão revelados a você. Caso não consiga concluir alguma missão por falta de tempo ou por não poder ter acesso a elas, não se preocupe. Elas ficarão guardadas e à medida que for desbloqueando o jogo e concluindo os desafios da Nightwave, os desafios antigos que antes não tinha concluído retornam para que você possa concluí-los e avançar nos tiers de recompensas Nightwave. Forja. É na forja que você poderá construir os itens que o jogo lhe fornece. A forja é responsável por construir de tudo, desde warframes até armas e itens. Para poder construir qualquer coisa, inicialmente você necessita do diagrama. Ao adquirir um diagrama, ele aparece automaticamente em sua forja e, ao verificar, você será informado quais matérias-primas necessita para poder começar a construção. Ao ter tudo nas quantidades solicitadas, basta clicar em cima do diagrama na forja para iniciar a construção. Alguns itens demoram mais para concluir a construção, outros nem tanto. Os warframes são os mais demorados, necessitando em média 4 dias reais para sua conclusão. Em todos os itens que ainda não foram concluídas as construções, você poderá gastar platina para apressá-la e pegar os itens instantaneamente. Esta prática não é nem um pouco recomendada, uma vez que a platina é um recurso que demanda certo trabalho para adquirir e é importante usá-la em outras coisas mais importantes. Alguns itens apenas necessitam de certos materiais para serem fabricados. Porém, para itens como warframes e algumas armas, você precisará fabricar primeiro as peças para que depois construa o item final. Por exemplo, um warframe comum é composto de 4 partes: diagrama principal, diagrama do chassi, diagrama do sistema e diagrama do neurovisor. Primeiro, necessitará possuir os materiais para construir o neurovisor, chassi e sistema. E só após conclusão da construção dessas peças, você poderá clicar no diagrama principal para que o warframe em questão possa começar a ser construído. Algumas armas e até mesmo warframes podem ser adquiridos já fabricados, via jornadas ou algum evento específico no jogo. Quando acontecer algo do gênero, verifique o seu arsenal, componente na orbital que será explicado a seguir. Armários de mods. São nos mods que está o verdadeiro sistema de progressão do Warframe. Os mods se parecem com cartas, possuindo certos tipos de atributos de ampliação para Warframes, Companions e armas.
Este armário serve para que você possa verificar seus mods sem separação por categorias de armas, pois quando se acessa no arsenal, apenas pode ver os mods que são da categoria da arma em questão apenas. Os mods possuem atributos específicos que melhoram certos atributos de armas e warframes como dano elemental, tempo de recarga, velocidade de movimento, entre outras coisas. Nos aprofundaremos mais sobre os mods mais adiante. Armários de arcanos. Os arcanos são itens especiais que podem ser instalados em certos equipamentos que conferem benefícios que podem ser ativados ao realizar determinada ação mencionada no próprio arcano. Eles possuem locais específicos para serem instalados e são limitados a 2 em warframes e 1 em armas. Incubadora. É na incubadora que você poderá criar companheiros animais para lhe auxiliar em suas missões. Você só terá acesso a ela quando fizer a missão O Uivo do Kubrow e poderá construir um módulo da incubadora em sua forja e já poderá usá-la logo em seguida. A jornada em questão serve como um tutorial para que você aprenda como criar seus companheiros. Inicialmente, você poderá apenas incubar animais da espécie Kubrow, que se assemelham a cães. Porém, mais à frente, poderá incubar Kavats, que se assemelham a felinos. Cada espécie de animal possui raças diferentes que você pode obter através da incubação e chance. Não é possível escolher qual Kubrow ou Kavat será incubado, restando apenas esperar o tempo necessário da incubação para descobrir. Não se preocupe, pois falaremos mais sobre companheiros mais para frente. Arsenal. É neste local onde você encontrará suas armas e warframes, podendo equipar o mais indicado para cada missão que for executar a seguir. As armas são divididas entre primárias, secundárias e corpo a corpo, possuindo suas subcategorias. Nas primárias poderemos encontrar fuzis de assalto, escopetas, rifles sniper, armas explosivas com dano em área e até mesmo arco e flechas. Nas secundárias temos pistolas, kunais e shurikens. Nas corpo a corpo temos chicotes, espadas, nikanas, bastões e uma grande variedade de armas diferentes não somente no estilo, mas também em set de movimentos. As armas corpo a corpo são as que mais possuem variedades de subcategorias. É no arsenal também que você equipará os mods em cada arma ou warframe escolhido, para que ela melhor se adeque não somente aos atributos delas, mas também ao seu gosto e preferência. Relíquias do Void. As Relíquias do Void nada mais são do que loot boxes, porém, diferentes das tão conhecidas e odiadas loot boxes convencionais, as Relíquias do Void são obtidas de forma 100% gratuita, bastando apenas jogar o jogo para adquiri-las. Outro diferencial das Relíquias do Void é o fato de você sempre saber quais itens elas contêm e a porcentagem de chance de cada item sair. Todas as relíquias possuem peças de itens Prime que vão desde Warframes Prime até armas, companions e equipamentos. Para abri-las, é necessário fazer um tipo de missão especial e, após a conclusão da mesma, o item que foi sorteado é revelado a você. Explicaremos de forma mais aprofundada tudo sobre Relíquias do Void em um vídeo separado. E com isso encerramos nosso vídeo tutorial sobre Warframe e sobre todos os aspectos da Orbital. Espero que esse vídeo e os próximos que virão sejam úteis a você. Se inscreva no canal, deixe o like que ajuda muito na divulgação, compartilhe com seus amigos que têm interesse no jogo. Faço lives na roxinha de terça a domingo a partir das 17 horas. O link para o canal está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que tiver posso responder diretamente lá, não somente eu, mas toda a comunidade que participa nas lives comigo. Venha jogar conosco, fazer amizades e parceiros de Warframe. Te espero lá e até o próximo vídeo. Falou e fui!